Olá mais uma vez. Como já foi dito, hoje é a celebração do nosso último culto de 2020. E este ano é um ano que eu nem preciso falar muito sobre isso. Como todos vocês sabem, foi um ano bem difícil, um ano de muitas surpresas, um ano de muitos desafios. Para resumo da história, foi um ano que trouxe dificuldades para todos. E quando nós estamos passando por momentos de dificuldades, como nós passamos nesse ano, é natural que a gente tente enfrentar essas dificuldades tentando ver o fim da situação. Nós tentamos olhar para o futuro, nós tentamos enxergar no futuro o fim da situação para que isso traga esperança para a gente, né? E nós imaginamos nessa situação que nós estamos vivendo do coronavírus, o fim seria a vacina, né? Muitas pessoas estão colocando a sua expectativa, a sua esperança nas muitas vacinas que estão sendo desenvolvidas e que estão sendo prometidas para o início aí de 2021. Mas o fato é que nós olhamos para o futuro e nós imaginamos uma realidade sem esse vírus. Nós imaginamos esse vírus distante, para que a vida volte a ser como era antes. E quando nós imaginamos isso, nós conseguimos encher o nosso coração com uma certa esperança. Vem em nós uma certa expectativa de que as coisas serão melhores e a gente consegue caminhar. Só que a vida está cheia de situações em que nós lutamos e parece que nós não conseguimos ver o fim de determinadas situações. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas essa situação do coronavírus é algo que reflete isso, porque no início nós achávamos que seria por algumas semanas, né? E depois nós achávamos que seria por alguns meses. E agora nós estamos chegando no fim de 2020 e nós não temos essa certeza mais de que é algo que vai simplesmente acabar no início do ano que vem. Só que não é somente essa situação. Nós temos situações na família, no trabalho, onde nós nos deparamos com dificuldades diversas e nós lutamos contra elas, e quando nós achamos que está chegando o fim, quando nós achamos que finalmente a gente venceu, a gente olha e percebe que não é bem por aí. A gente vai ter que lutar muito mais, a gente vai ter que perseverar muito mais. Situações de saúde, né? Muitas vezes isso acontece, não coronavírus, como eu já disse, é só mais uma das enfermidades que nós enfrentamos como seres humanos. Na vida espiritual, muitas vezes você está avançando e você pensa que você chegou a um determinado patamar, aí as situações vêm as lutas, e de repente o que acontece? Você começa a esmorecer. A vida emocional da mesma forma. Quantas coisas vêm para assolar a nossa vida emocional? O fato é que nós olhamos para o futuro, procurando forças para continuar no presente, mas muitas vezes isso não é possível. Muitas vezes as coisas se estendem além daquilo que nós imaginamos, e nós começamos a desfalecer, a perder as forças, começamos a desanimar. E na maioria das vezes, é algo que eu estava refletindo, na maioria das vezes a área da nossa vida que nós desanimamos primeiro é a área espiritual, não é mesmo? Normalmente quando nós somos assolados por situações, por diversas crises que nos afetam como um todo, nós desfalecemos na vida espiritual em primeiro lugar. Nós começamos a deixar Deus de lado, nós começamos a priorizar outras coisas, começamos a focar em outras coisas e vamos esquecendo da nossa devoção, da nossa piedade, nós vamos nos esquecendo de nos dedicarmos à palavra de Deus. Foi quando eu passava por um momento bem parecido com esse que eu estou descrevendo para vocês, que eu me deparei com um texto, com um episódio que aconteceu no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, que Deus usou para falar comigo sobre como nós perseveramos
apesar das situações. Eu acho que isso é muito propício para o tempo que nós estamos vivendo, porque, como eu já disse, nós não sabemos o que será de 2021. Nós temos muita expectativa, nós temos esperança no nosso coração. A gente ora e pede para que a vacina ou as vacinas deem certo, mas nós não sabemos o que virá e como será. Então eu quero compartilhar com você um texto que se encontra em Josué, capítulo de número 14, versículo de número 6 a 12. E o contexto desse texto que nós vamos ler não está passando aí, Gabriel. O contexto desse texto que nós vamos ler é um contexto onde o povo de Israel, né, o povo israelita, eles haviam sido libertos. Eles estavam no Egito como escravos e eles foram libertos por Deus do Egito. Deus levantou Moisés com poderosa mão e Moisés tirou o povo dali e levou o povo para o deserto em direção a uma terra que Deus havia prometido para eles. E eles passaram 40 anos no deserto, enfrentando todo tipo de situações, as suas próprias rebeldias, enfrentando dificuldades na alimentação, o calor do deserto, inimigos que se levantavam contra eles. E aí, depois desses 40 anos, Deus levanta Josué para substituir Moisés, que morreu, e Moisés não entra então nessa terra que Deus havia prometido. Deus levanta Josué para que Josué levasse o povo para a terra que ele havia prometido, a terra de Canaã. No entanto, quando o povo chega diante da terra, eles se deparam com uma terra ocupada. Eles já sabiam que eles precisariam lutar para conquistar aquela terra que Deus havia prometido para eles. As coisas não vieram assim de graça. E eu fico pensando o que será que passou na cabeça deles, porque eles vieram de uma situação difícil, eles vieram de peregrinar no deserto, de enfrentar inimigos e tantas dificuldades, e agora eles têm mais dificuldades ainda pela frente. Eu não sei você, mas eu provavelmente reclamaria um pouquinho, né? Poxa, Deus podia fazer alguma coisa aí e já dar a terra para a gente de graça, afinal de contas, Ele é Deus e Ele que prometeu a terra para a gente. Eu fico imaginando o que será que aconteceu, o que será que passou na mentalidade dessas pessoas. Mas é nesse contexto, quando eles invadem então a terra de Canaã e eles começam a expulsar aqueles povos dali, que nós encontramos esse texto de Josué, capítulo 14, a fala de um homem chamado Caleb, que eu quero ler com você os primeiros versículos, versículo de número 6, que diz assim, 6 a 8. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente, veja, ele diz assim, eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. E aí no meio disso nós encontramos as palavras de Caleb, né? Caleb, um dos líderes do povo, que se dirige a Josué e ele fala com Josué a respeito de uma promessa que Deus havia feito através de Moisés há 45 anos atrás, né? E o interessante é nós notarmos que Caleb diz para Josué que ele havia permanecido fiel durante todo esse tempo, fiel a Deus. E a primeira coisa que eu quero trazer para você é que para nós perseverarmos em meio às adversidades, para nós perseverarmos em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor. É permanecendo fiel ao Senhor que nós perseveramos. Caleb era um dos espias
que havia ido até essa terra 45 anos atrás para reconhecer a terra, ver se a terra era boa, por ordem do Senhor. Deus havia dado uma ordem para Moisés, para eles irem até aquela terra, 12 homens espiar aquela terra e reconhecer aquela terra. E desses 12 homens que foram, 10 deles voltam trazendo notícias ruins. 10 deles voltam dizendo que a terra era uma terra ruim, que tinha muitos gigantes, os muros eram muito altos, que eles não conseguiriam tomar aquela terra. E apenas 2, Calebe e Josué, trazem um relatório fiel a Moisés, dizendo que Deus poderia entregar aquela terra ao povo se eles continuassem confiando em Deus, se eles continuassem caminhando de acordo com a vontade de Deus. Mas todos os outros 10 inventam histórias, mentiras, eles aumentam, né? Naquela terra haviam alguns gigantes, mas eles dizem que todas as pessoas eram pessoas de grande estatura. Eles colocaram medo no coração do povo, eles colocaram temor no coração do povo, e o Senhor não se agradou disso. Mas Calebe, como ele tinha trago um relatório fiel, ele foi abençoado e Deus fez uma promessa para ele de que ele entraria na terra. Agora, veja, como nós podemos perseverar apesar das situações, apesar dos desertos da vida, apesar de oposições? Nós podemos fazer isso permanecendo fiéis ao Senhor. Nós não precisamos ir longe para encontrar exemplos de pessoas que são exemplos de fidelidade para nós nos nossos dias. Eu louvo a Deus porque eu tenho a oportunidade de conviver com algumas pessoas na nossa igreja que são exemplos de fidelidade. Tem um jovem na nossa igreja que há pouco tempo passou por uma situação assim, uma situação onde ele foi pressionado para mentir no seu ambiente de trabalho, porque se ele não mentisse, ele corria o risco de ser mandado embora. E ele foi colocado por causa de um erro de uma outra pessoa, até de um ato corrupto de uma outra pessoa, ele foi colocado na parede e disseram para ele, olha, você tem que mentir, você tem que falar outra coisa, você não pode contar a verdade aqui, porque se você contar a verdade, você vai ser mandado embora. E glória a Deus pela vida desse jovem, da nossa igreja, que ele optou por falar a verdade, por ser fiel ao Senhor e não mentir. E ele disse para essa pessoa que colocou ele na parede, ele disse assim, olha, se eu tiver que ser mandado embora, eu vou ser mandado embora, mas eu não vou mentir, porque isso não é a coisa certa a se fazer. Então, nós somos constantemente colocados em situações em que nós somos tentados a sermos infiéis. Constantemente nós somos levados a situações em que talvez uma mentirinha resolva. Né? Às vezes é uma propina no trabalho, às vezes é um relatório mentiroso, uma nota fiscal com valor adulterado, um olhar malicioso. Constantemente nós somos tentados no mundo a sermos infiéis. Mas se nós queremos perseverar, nós precisamos ter em mente que nós precisamos permanecer fiéis a Deus hoje, em toda situação, aqui e agora. Não esperar que chegue o futuro e as coisas desandem para a gente fazer alguma coisa a respeito, mas nós precisamos andar em fidelidade para com Deus hoje. E é nessas situações que nós temos a oportunidade de agir como Calebe agiu e permanecermos fiéis a Deus. Custe o que custar, permaneça fiel a Deus, permaneça fiel ao Senhor. Talvez isso vai custar a sua reputação, mas eu digo para você com toda certeza que é melhor você permanecer fiel ao Senhor do que qualquer outra coisa que esse mundo possa te oferecer. A segunda atitude que nós vemos na vida de Calebe, que nos leva a perseverar apesar das situações, é depender de Deus. Dependendo de Deus. Veja o que diz no versículo de número 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo. Isso é Calebe falando com Josué. Assim como ele prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés.
mas Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Veja que Caleb reconhece que foi o Senhor que o manteve vivo. Eu acho isso fantástico. Caleb poderia dizer que ele tinha muita saúde, que ele se manteve vivo porque ele era um cara esperto, mas não, ele reconhece que foi o Senhor que o manteve vivo, ele reconhece que é o Senhor que o manteve tão forte, 45 anos depois, com a mesma força, com o mesmo vigor que ele tinha lá atrás. Ele reconhece isso. Sabe? O que eu vejo aqui nas palavras de Caleb é dependência de Deus. Dependência de Deus. Uma dependência constante. Constante. Não fui eu, não foi pela minha força, não foi a minha saúde, não foi a minha capacidade, não foi pela minha insistência, mas foi porque Deus me manteve vivo. Foi porque Deus me deu força e vigor. Eu estava conversando com a minha mãe esses dias, né, essa semana que passou, e ela estava me contando uma experiência que ela teve recentemente com uma amiga dela de outro país. Ela contou que essa amiga ligou para ela um dia desesperada. Essa amiga, né, da minha mãe estava grávida e já nas últimas semanas da gravidez, e ela ligou para minha mãe com uma pergunta muito difícil, para falar a verdade, porque ela estava passando muito mal, o seu esposo estava viajando a trabalho, e ela perguntou para minha mãe assim: o que eu faço? Eu vou para o hospital para fazer uma cesariana ou eu aguardo para ter um parto normal? E a minha mãe, ela não é médica, ela é simplesmente uma mulher que ama o Senhor, uma esposa fiel, uma mãe fiel, uma dona de casa fiel. E ela falou para mim, né, olha, na hora a única coisa que eu falei para ela foi: eu não sou a melhor pessoa para te dar um conselho nessa área, mas o que eu tenho a te dizer é: busque essa resposta em Deus. Dependa de Deus. Busque isso em Deus e eu tenho certeza que Deus vai te responder. E aí elas terminaram a conversa e passou um pouquinho de tempo, a minha mãe orando por aquela situação, o Espírito Santo falou no coração dela o que de fato aquela amiga dela precisava. E aí o Espírito Santo falou com ela assim: ela precisa de acolhimento. Nesse momento ela precisa de acolhimento. E aí o Espírito Santo colocou palavras no coração da minha mãe ligou novamente para aquela mulher, e aí minha mãe começou a conversar com ela e a trazer as palavras que Deus estava dando ali para ela naquele momento, e elas ficaram por bastante tempo conversando, e aí depois passou mais um tempo, minha mãe perguntou para ela: e aí, como que você está? E a mulher falou: não, tá tudo normal, passou tudo, eu não estou sentindo mais nada. Ela achava que estava sentindo a pressão caindo e algumas outras complicações, mas tinha passado tudo. Veja, o que eu estou dizendo aqui, o ponto não é se a minha mãe agiu corretamente pela medicina, o ponto não é esse, o ponto é, aquela mulher, ela é amiga da minha mãe, e aquele momento foi a pessoa a quem ela recorreu. E a minha mãe poderia ter dependido do seu conhecimento e falado: olha, eu acho mais prudente, né, da sua experiência, ela dizia assim: eu acho mais prudente você esperar o parto normal. Não, eu acho que você tem que ir no médico. Não, ela não arriscou nada disso. Ela se colocou numa posição de dependência de Deus e orientou a sua amiga a fazer o mesmo. E aí o próprio Espírito Santo veio falar com ela o que ela deveria fazer, que era uma situação que talvez se ela fosse no médico não ia se resolver, porque ela precisava de acolhimento, ela precisava de alguém que a abraçasse, mesmo que fosse à distância, muitos quilômetros de distância. Então veja, nós precisamos depender de Deus, nós precisamos depender de Deus em tudo que nós vamos fazer. E nós vivemos num tempo onde nós somos convidados o tempo todo a agir por conta própria. Nós vamos orar, nós vamos colocar as coisas diante de Deus quando a coisa está chegando no limite, quando está no final. Aí a gente chega e pede: Deus, tenha misericórdia.
Mas na hora que a gente levanta de manhã e vai sair para o nosso trabalho, a gente não coloca Deus em primeiro lugar, a gente não se coloca numa posição de dependência. A gente vai fechar um negócio, a gente não procura a direção de Deus, a gente só pede a bênção, né? Mas a gente não se coloca em dependência do Senhor. Deus, me sustenta, eu dependo do Senhor, eu dependo da sabedoria do Senhor, eu dependo da graça do Senhor. Eu dependo do Senhor para cuidar dos meus filhos, eu dependo do Senhor para ser um bom esposo, para ser uma boa esposa, eu dependo do Senhor para gerir os meus negócios. E muitas vezes a gente chega lá na frente pedindo por misericórdia, porque no começo a gente não dependeu de Deus. A gente não buscou ouvir a voz do Espírito Santo nos dando a direção. A gente não procurou na palavra de Deus aquela direção correta para a nossa vida. Mas a gente vê aqui em Caleb que durante todo esse tempo que ele estava no deserto, ele viveu uma vida de completa dependência do Senhor. Dependência. É você abrir mão das suas opiniões, muitas vezes diante de Deus. É você abrir mão daquilo que você sabe, da sua experiência, e você depender dele. E seguir aquilo que ele traz para você. A terceira atitude que eu vejo em Caleb leva a perseverar mesmo nas situações difíceis, apesar das situações difíceis. É uma atitude de confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus. Veja o que ele diz no versículo de número 12. Ele diz assim: dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Você sabe quem são os Enaquins? Você já ouviu falar dos Enaquins? Às vezes aparece com o nome de os filhos de Anak, ou os filhos de Anak, né? Os Enaquins eram gigantes. Eram homens de guerra, homens enormes, normalmente aí acima dos 2,5 metros de estatura, homens que lutavam muito bem e que normalmente eles colocavam terror, pânico, medo nos exércitos que vinham enfrentá-los. A gente tem exemplos de gigantes na Bíblia que são citados, o mais comum aí, né, o que todo mundo conhece, é Golias, que é derrotado pelo rei Davi, que na época não era rei ainda, mas eram homens poderosos. E veja, Caleb se dirige a Josué e ele está dizendo assim: olha, o Senhor me prometeu Hebrom, a terra de Hebrom, e eu sei que lá em Hebrom está cheio de gigantes. Tem gigantes poderosos lá, homens de guerra. Se a pessoa que estivesse dizendo isso fosse uma pessoa talvez aí dos seus 40, 30 anos, né? A gente ia dizer, bom, tudo bem, né? Ele vai subir lá e vai lutar, ele e a família dele e os filhos, porque naquele tempo eles lutavam em família. Mas o homem que está dizendo isso é um homem que tem 85 anos. 85 anos. Se ele estivesse aqui hoje, a gente não ia deixar ele vir na igreja, porque ele ia estar no grupo de risco. 85 anos. Mas olha a fala dele: eu vou, e eu sei que eu vou vencer, porque se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer. A confiança dele está no Senhor, está plenamente no Senhor, porque Deus havia prometido isso para ele. Então, se nós queremos perseverar, mesmo em meio a situações difíceis, nós precisamos manter a nossa confiança naquilo que o Senhor diz. Naquilo que o Senhor disse a meu respeito, a seu respeito, ao nosso respeito. Nós precisamos confiar verdadeiramente em Deus. E é o que Caleb faz, ele confiava na promessa de Deus. E isso o movia, era isso que o animava, é isso que o enchia de força. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos o maior exemplo de fidelidade que existiu na humanidade. Nós vemos em Jesus Cristo o maior exemplo de dependência que se pode encontrar. E nós vemos em Jesus Cristo uma completa confiança no Pai. Nós vemos em Jesus essas três coisas. E é muito interessante porque Jesus foi fiel mesmo quando isso prejudicaria a sua reputação.
Jesus confiava no Pai independente de qualquer coisa, mesmo indo para a cruz, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo traído pelos seus amigos, a sua confiança permanecia inabalável. Basta a gente lembrar da oração dele ali no Getsêmani. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade. A gente vê dependência, a gente vê confiança, a gente vê fidelidade em Jesus. Que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Em João 5,19 diz assim, Jesus diz assim, eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Isso é dependência. Dependência. Jesus dependia completamente do Pai. Em todo o seu ministério, a gente vê que ele tinha plena confiança no Pai. Tudo o que ele fazia sabendo que o Pai jamais o desampararia, jamais o deixaria desamparado. Da mesma maneira, eu e você, nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos colocar toda a nossa confiança em Deus, principalmente nas coisas que Deus já falou a nosso respeito. Caleb confiou numa promessa de Deus. Havia uma promessa de que ele subiria aquela terra, independente se lá tinha gigantes, se tinha cidade fortificada, se os muros eram altos, se os guerreiros eram poderosos ou não, a quantidade de homens que tinham lá. Independente disso, havia uma promessa para ele de Deus, de que ele iria lá e ele conquistaria aquela terra seria dele por herança. E ele confiou, ele creu em Deus, ele caminhou de acordo com isso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, como discípulos de Jesus, nós percebemos que também existe uma promessa para nós, feita por Jesus Cristo antes de subir aos céus. Porque Jesus Cristo, antes de subir aos céus, Ele nos comissionou para anunciarmos o reino. Ele nos chamou para nós irmos ao mundo e fazermos discípulos. Antes de subir aos céus, Jesus nos chamou para nós levarmos a boa notícia do Evangelho ao mundo. E Ele disse que nós deveríamos expulsar os demônios, que nós deveríamos curar os enfermos, que nós deveríamos anunciar que o reino de Deus chegou. E se nós temos a promessa de Jesus, de que Ele estaria conosco até o fim, se Ele estaria presente conosco, se nós temos a promessa de que o Espírito Santo veio para habitar, viria e veio para habitar nos nossos corações. Nada pode nos parar se nós tivermos essa atitude de fidelidade, essa atitude de dependência e de confiança em Deus. Como igreja, nós precisamos avançar. Não deixar que as situações nos desanimem, tirem as nossas forças, o nosso vigor. A nossa confiança em Deus deve ser plena, uma vez que Ele prometeu que estaria conosco para todo sempre. A nossa confiança nele deve ser plena. Quando a gente olha os últimos versículos desse texto, eu vou ler aqui para você, diz assim: então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, quando foi escrito o livro de Josué. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, Deus de Israel. Hebrom era chamada de Kiriat Arba, ou cidade de Arba. Arba era um dos mais famosos gigantes, ou enaquins que existiam naquele tempo. Só que depois disso a terra teve descanso e eles viveram em paz. Esses versículos mostram para a gente que Deus abençoou Caleb. E que mesmo diante das adversidades ele seguiu em frente. Tanto que quando a gente olha para o capítulo de número 15, o capítulo seguinte, versículo de número 13 e 14, a gente vê que Caleb expulsou os gigantes de Hebrom. Lá fala que tinha 3 gigantes lá que eram muito poderosos, mas Caleb expulsou esses gigantes de lá. Um homem de 85 anos, confiando em Deus, se mantendo fiel a Deus e dependente de Deus, que não deixou que as circunstâncias o parassem,
mesmo depois de ter trilhado 40 anos no deserto, enfrentando dificuldades, vendo muitos amigos ficarem para trás, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Nós não sabemos o que virá pela frente. Com certeza, nós oramos e esperamos para que 2021 seja um ano melhor do que foi 2020. Para que as vacinas, que estão sendo pesquisadas aí, e já estão algumas até em fase de teste, elas tragam resultados positivos. Mas mesmo que as coisas não melhorem, mesmo que a gente levante os olhos para 2021 e a gente só veja gigantes e cidades fortificadas, nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos continuar anunciando o Evangelho, proclamando o reino de Deus com a mesma força, com o mesmo vigor, com a mesma energia, sendo fiéis a Deus, dependendo dEle e colocando toda a nossa confiança nele. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar por você nesse momento, enquanto o pessoal da música vem aqui. Feche os seus olhos aí na sua casa. Se você está com sua família, abracem uns aos outros aí e vamos orar juntos. Pai, muito obrigado porque se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor nos sustentou, é porque o Senhor nos trouxe em paz, é porque o Senhor, mesmo apesar das tribulações, mesmo apesar das dificuldades, foi o nosso sustento, nosso lugar seguro. É verdade que, enquanto nós caminhamos nesse mundo, nós enfrentamos dificuldades, oposição, tribulações, mas nós queremos declarar nessa manhã que nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Nós não podemos fazer nada, não podemos dar nenhum passo, se não for a Tua mão estendida sobre nós. Espírito Santo, ajuda-nos a manter-nos fiéis, que nós possamos nos manter fiéis a Ti, que não seja tribulação, que não seja nenhum vento forte, que não seja nenhuma dificuldade, nenhuma ameaça, nenhuma mentira de Satanás que venha nos tirar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti. Como Teu povo, nós queremos declarar, como famílias reunidas, como Teu povo, como Teus filhos, nós queremos declarar a nossa confiança em Ti hoje. Queremos dizer que nós confiamos no Senhor. A nossa confiança não está naquilo que os homens podem fazer, a nossa confiança não está naquilo que os governantes podem fazer, que a medicina pode fazer. Tudo isso são ferramentas que o Senhor pode usar de acordo com a Tua vontade. Então a nossa confiança está no Senhor. É o Senhor que protege a nossa casa, é o Senhor que guarda a nossa família, é o Senhor que nos guia na missão, é o Senhor que nos abençoa, Deus, enquanto nós estamos anunciando o Evangelho e vivendo o Teu reino aqui na terra. A nossa confiança está em Ti, Deus. Sê conosco, Pai, sê com o Teu povo, cuida de nós, cuida de cada um de nós, guia-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.